Boas palavras para um bom dia. Essa semana eu vou querer conversar com vocês, e talvez também isso se estenda à próxima semana, de alguns trechos das epístolas de Paulo. Eu considero que essas epístolas têm preciosidades, têm pérolas. É claro que tem muita coisa que é da época, algumas coisas que ele conta da própria vida dele, das estadias dele nos lugares que ele ia pregando o evangelho, mas tem ensinos assim tão densos em algumas poucas frases que a gente pode meditar durante toda uma vida, né? E então eu vou pescar aqui, coletar alguns desses trechos e vamos comentar um pouco. Eu vou começar com a primeira epístola de Paulo que tem no Novo Testamento, que é a Epístola aos Romanos, né? Vocês sabem que existem epístolas de Paulo que são consideradas legítimas, que de fato foram de Paulo, e outras que são atribuídas a Paulo, mas que considera-se hoje unanimidade que não foram escritas por Paulo. Por exemplo, uma delas é a Epístola aos Hebreus, né? Agora, essa Epístola aos Romanos, ela é justamente a primeira que foi escrita, mais antiga. Ela é sim atribuída e é assim, aceita como sendo escrita pelo próprio apóstolo Paulo. Eu queria começar lendo uma frase aqui que sempre me tocou profundamente, em que ele fala o seguinte: se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, né? Então vejam só que interessante isso. Ou seja, se somos filhos de Deus, e somos, portanto, criados à sua imagem e semelhança, somos herdeiros dessa divindade. Ou seja, nós trazemos a divindade em nós e co-herdeiros de Cristo, porque Cristo, como Filho de Deus também, né, é nosso irmão maior, que também é herdeiro dessa divindade. Então veja como ele nos coloca nesse momento em pé de equivalência a Jesus, né? Em Paulo não aparece em nenhum momento, isso até foi analisado por Kardec num escrito dele que está em Obras Póstumas. Em Paulo não aparece em nenhum momento a ideia de que Jesus seja Deus, né? E aqui, pelo contrário, existe a ideia de que Jesus é alguém que, junto conosco, está na posse da herança divina, né? Então Deus está muito além do próprio Cristo, né? Então eu acho interessante porque também isso nos coloca numa caminhada de poder acessar a perfeição que Cristo teve, que Jesus teve. E aí, em outros pedaços, ele fala justamente do que significa, né, essa ética proposta por Jesus. Eu gosto muito, muito bom isso aqui, muito bonito. Abençoai os que vos perseguem, isso é Jesus, né, também. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é maior ensinamento de empatia, né? Quando a gente consegue estar ao lado do sentimento do outro, acolhendo a alegria e o choro do outro, o pranto do outro. Tende a mesma estima uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas sentindo-vos solidários com os mais humildes. Não vos deis ares de sábios, né? A ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bem para todos os homens. Ou seja, sempre pensando no bem coletivo. Também, quer dizer, essa é a essência do cristianismo, né? A essência do cristianismo é isso: retribuir o mal com o bem, perdoar, não amaldiçoar, tentar tocar o outro, ter empatia pelo outro, mesmo aquele que está contrário a nós, né? E no fim ele fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então a gente não vence o mal com outro mal, não vence o ódio com ódio, não vence a guerra com mais guerra. A gente vence o mal com o bem, o ódio com o amor. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Pois ele diz mais adiante
Isso também eu acho muito bonito e muito próprio para nós hoje. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Vejam bem, né? Ele fala, eu acho muito interessante, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ou seja, ele une as duas coisas, que a gente não se conformar com o mundo significa também nos transformarmos, porque nós fazemos parte do mundo. Não adianta nós queremos transformar o mundo sem nos transformarmos. E também não adianta nós queremos nos salvarmos sem querer transformar o mundo, sem querer mudar este mundo de injustiça, né? Então, é aquilo que ele depois dirá na Epístola aos Coríntios, né, que o amor tudo sofre, tal, mas o amor não aceita a injustiça. A caridade, ou a caridade ao amor, porque algumas traduções dizem caridade, outras dizem amor, mas seja como for, ele diz que não se conforma com a injustiça. E aqui também, né, transformai-vos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou seja, transformando-nos, transformamos o mundo, transformando o mundo, nos transformamos e vice-versa. É um processo dialético, né? Herculano Pires diria isso depois no livrinho maravilhoso Reino, né? Que nós devemos mudar o homem para mudar o mundo e mudar o mundo para mudar o homem, entendendo-se o homem aí como ser humano, né? É que a linguagem ainda tem esses resquícios machistas. E terminando aqui, eu vou só ler o último trechinho aqui, que vosso amor seja sem hipocrisia, detestando o mal e apegados ao bem, com amor fraterno, tendo carinho uns para com os outros, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Então, essas são as lições básicas, né, do cristianismo que ainda a gente não cumpriu, que Paulo aqui está repetindo, esmiuçando aquilo que Jesus ensinou, mas que ainda nós não cultivamos suficientemente no mundo, né? Pagar o mal com o bem, perdoar 70 vezes 7, enfim, espalharmos amor, benevolência, e acreditarmos sempre na força do bem, da verdade, da justiça, em contraposição ao ódio, à injustiça, aos malfeitos daqueles que ainda se encontram endurecidos. Nós não podemos, nós também, aceder a essa dureza. Então, essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.